mais um episódio do nosso podcast Pega a Visão. Hoje eu tive a grande honra de conversar com a doutora Juliana Waterloo. Ela é oftalmologista pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre e subespecialista em córnea e doenças externas pelo mesmo hospital. O nosso bate-papo foi muito bacana. Ela traçou um paralelo bem importante entre a formação dela no Rio Grande do Sul e a atuação profissional em Santa Catarina, quais são as principais dificuldades que ela encontrou nessa troca. Além disso, a gente conversou muito sobre a entrada no mercado de trabalho depois da residência, as experiências que ela teve nesse sentido e os principais desafios de se abrir uma clínica privada versus de se entrar em um grupo pré-existente. Foi um bate-papo muito legal. Eu acredito que a fase que nós estamos da vida ainda não é essa, ainda não é a da residência, ainda não é a do pós-residência, mas sempre é muito válido a gente ter a visão de uns 2 ou 3 passos adiante, ainda mais de alguém que passou por isso há pouco tempo. Então é uma grande honra poder compartilhar com vocês esse episódio, espero que vocês gostem. Então tá bem, Então doutora tá Juliana bem. Waterloo, seja muito bem-vinda ao nosso querido podcast. Muito obrigado por aceitar o convite. Lucas, muito obrigada pelo teu convite. Eu adorei essa ideia. Eu acho que é muito legal a gente se comunicar dessa maneira, né? E o nome do podcast, então, para mim é o melhor, né? Eu achei sensacional. Eu acho muito legal essa ligação que a gente tem também. Eu conheço o Lucas por meio do Dr. Sérgio, né? Que foi um grande mentor para mim, quem eu admiro muito. E que foi muito importante na minha trajetória também. Então é muito legal poder estar aqui, dividir um pouco, assim, humildemente, né, sobre o meu caminho até aqui. Obrigada, Lucas. Imagina, eu que agradeço. E realmente hoje, assim, vamos pegar a visão de alguém que está alguns passos aí adiante, né? Já passou pela trajetória que muitos de nós almejamos passar e daqui a uns anos estar como tu está, né? De um jeito ou de outro, cada um tem a sua trajetória, mas eu acho que tu tem muito a adicionar, assim, para o pessoal que está na faculdade agora, quem já é mais familiarizado com os projetos que a gente faz na associação. Ano passado deve ter assistido a aula que a Juliana deu no nosso curso, que foi maravilhosa e está inclusive gravada no YouTube até hoje. E, enfim, vamos dar seguimento a esse papo, assim, falando um pouco da tua trajetória, etc. Acho que vai ser bem bacana, tá? Se quiser começando, assim, dá um geral de quem tu é, de onde que tu veio, por que que tu tá aqui, assim, um geral para quem não te conhece. Então, vamos lá, né? Eu poderia dizer que eu sou uma gaúcha em Florianópolis, né? Uma médica oftalmologista. Eu sou especialista em córnea, cirurgia refrativa, catarata, segmento anterior, né? A parte da frente do olho é comigo mesmo, é disso que eu cuido no meu dia a dia. E eu acho que, assim, eu me encantei muito pela oftalmologia, foi ali pelo sexto semestre, no meu primeiro estágio, né? Nas especialidades que eu já vinha passando, tendo algum contato assim na faculdade, não tinha nada ainda que tinha me encantado de verdade, então eu estava até um pouco assim perdida, sabe? A clínica era uma coisa assim que a gente passava na semi, eu achava tudo muito vago, né? Muito amplo, eu poderia dizer assim, né? E me interessei pela dermato, que é uma área muito visual, então que tu bate o olho já faz o diagnóstico. Me interessei por ortopedia, tenho liga do trauma, muito currículo em trauma, né? E aí eu resolvi, não, mas eu acho que eu quero uma coisa mais delicada e mais cirúrgica, né? Porque eu achava na época, apesar de não ter contato, que eu ia gostar desse perfil cirúrgico. Eu sou uma pessoa muito prática, gosto de ser muito resolutiva nas coisas que eu faço. Então eu pensei, por que não, né? A oftalmologia era uma área que a gente não tinha muito contato na Universidade Federal de Santa Maria, que foi onde eu fiz a minha formação. Então, nisso eu resolvi fazer um estágio de férias e os estágios eles são incríveis para a gente ter esse contato sem compromisso, né? É muito bom tu poder só conhecer sem ter que demonstrar grandes conhecimentos. Então, para saber do que se trata aquela especialidade, né? Então foi muito bacana. Fiz um primeiro estágio, falei, tá. A primeira vez que eu vislumbrei, porque quando tu tenta fazer o exame, na verdade, tu não vê nada, né? É uma coisa vergonhosa, tu não enxerga nada. Então, quando eu achei que eu tinha visto um nervo óptico, eu falei, cara, amei.
é isso que eu quero fazer para minha vida, né? Foi assim. Então, a oftalmologia, ela exige um primeiro contato. Então, para quem não tem esse contato, eu acho que vale a pena, né, conhecer. Lógico que o nosso público aqui, para quem a gente está falando, já é um público que pensa em oftalmologia, né? Mas seria legal que a gente pudesse alcançar também, né? Divulgar isso para as pessoas que não têm contato, enfim. Mas foi assim que eu resolvi, então, seguir por esse caminho da oftalmologia, né? Lá no sexto semestre, foi bem no início da faculdade. Ah, que bacana essa história. Alguns episódios que a gente fez no passado ali com o Sabaj, que foi presidente da Blau, agora é residente, o Uhum. Tom, vários atuais residentes têm a história padrão de que conheceu o oftalmo a partir da família, como foi o meu caso, por exemplo, né? Aham. E aí foi seguindo a especialidade. É bacana a gente ter o outro lado da moeda. Não sei se tem algum familiar oftalmologista. Não, na verdade, eu sou a primeira médica da família. Olha só, então. Tudo, tudo que eu conquistei até hoje, lógico que a família é a base de tudo, né? Onde a gente vai ter o apoio, o suporte. Mas infelizmente eu nunca soube muito por onde ir, né? Então, passos muito básicos que hoje para mim são claros na minha cabeça, como por exemplo, você tem que fazer um projeto tal, é dessa maneira que você começa, é com essa pessoa que você tem que falar. Então, assim, eu não tive nada disso, foi muito assim, realmente desbravando, né? Eu continuo sendo a única médica da família, né? E eu tenho dois primos que estão se formando ainda, mas que ainda não finalizaram, né? Então, estamos começando. Eu acho que ter a mente aberta é uma coisa, né, bem importante assim para isso. Não se fechar logo do início, porque você conhece um caso de sucesso em alguma. Eu conheço um neurologista que se deu super bem, é isso que eu vou fazer, né? Eu acho que não é bem por aí. Mas quem não tem médico na família não precisa se preocupar, gente, dá certo igual, tá? Fiquem tranquilos. Com certeza. E eu acho que até essa questão da cabeça aberta, não ter médico na família é um ponto positivo, né? Te Total. faz ir com muito mais, como tu falou, assim, na dermato, depois ortopedia, coisas que parecem nada a ver, mas eu acho que é mais válido ter uma experiência dessas na faculdade do que simplesmente entrar de cabeça fechada, de que eu vou fazer oftalmologia e não vou nem olhar o resto, porque querendo ou não, a faculdade, que é o momento que eu tô, que muitos dos que estão nos ouvindo agora estão, é a única fase da vida que a gente vai ver essas coisas, né? É, Talvez a última vez que tu tenha visto alguma coisa ortopédica, dermato eu não vou dizer porque até talvez tenha algum que outro caso, né? Mas aparece. Uhum. ortopédica, assim, pô. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho bem interessante, né? Agora, falando da tua formação, a minha maior curiosidade que eu queria te perguntar hoje é assim, tu te formou em Santa Maria, né? Depois veio para Porto Alegre e depois trocou de estado, né? Como é que foi essa É. transição? Assim, da onde que saiu essa ideia? Então, olha, eu posso dizer o seguinte, tá? Que eu nunca gostei de me prender muito num lugar, tá? E graças a Deus também a minha mãe sempre me apoiou nisso, sabe? Ela falou: olha, voa que o mundo é teu, né? Eu acho que. E a gente tem que procurar viver bem, sabe? Eu penso muito assim que a vida é uma, o tempo passa, né? Já faz mais de um ano daquela nossa conversa, então eu já tô diferente, várias coisas já mudaram aqui pra mim, então eu acho que assim, se você não tá satisfeito no local onde você tá, você precisa fazer alguma coisa a respeito disso, porque você é a única pessoa responsável pela sua realidade, né? Então, lógico, claro, nós estamos falando aqui numa condição em que eu tenho liberdade, né, de poder sair, né? Tem locais que a gente não tem isso, e condição também de poder começar do zero, digamos, no outro lugar, né? Então, eu, apesar de amar o Rio Grande do Sul e ser uma porto-alegrense, né, super, enfim, amo a minha cidade, eu via que Porto Alegre já não me fazia feliz, né, nesse sentido, assim. No meu caso, eu sempre morei na Zona Sul, em Porto Alegre, então eu pegava muito trânsito. A violência em Porto Alegre nós sabemos, né, dos problemas, enfim, como uma capital grande.
tem infelizmente, essa realidade, né? Então, o trânsito, a violência, essas coisas, comecei a pensar a longo prazo, né? E aí, na verdade, assim, em relação à qualidade de vida, aquilo começou a me incomodar, né? Aí eu pensava, enquanto eu ainda não fiz um grande investimento aqui, porque as oportunidades elas começam a aparecer, né? Onde você tá. Graças a Deus a medicina ela tem isso, né? Não importa o caminho que você vai ter oportunidades, né? A diferença é o quanto você se sujeita também a trabalhar muito, ganhar pouco também, né? Então, as oportunidades elas vão aparecer, tá? Então, emprego você vai ter. Isso a gente precisa ser bem claro aqui, tá? Aí a questão é o seguinte: o quanto de investimento eu já tinha feito em Porto Alegre para aquelas oportunidades que vinham aparecendo. Então eu não tinha entrado em nenhuma sociedade, né? Eu não tinha comprado nenhum aparelho. Pessoal, os aparelhos na oftalmologia, tá? Os preços eles são assustadores, tá? Então, tem que ter em mente, assim, você já começa a guardar dinheiro, porque você vai precisar, tá? Então, não gastem tudo que vocês ganham. Ah, mas eu ganho só R$ 3.000 da residência. Eu não sei quanto que tá, se teve reajuste a bolsa da residência. Não gaste tudo que você ganha, né? Básico, finança básica, você precisa economizar. Então, eu pensei assim, gente, os aparelhos são caríssimos, eu vou ter que gastar um dinheirão aqui, depois que eu fizer um grande investimento, eu me sinto presa nesse lugar, né? Então, aí eu já comecei a pensar para onde eu vou, onde que tem, que caminho eu vou seguir, quem que vai me receber, afinal de contas o mercado ele é fechado, né? Infelizmente em alguns locais ele é fechado. E eu acabei, né, tendo um contato, então aqui entra, eu acredito que todo assim, o miolo, né, o cerne da nossa conversa, ele é baseado em networking, então a rede de contatos que você constrói desde cedo é o que vai te ajudar muito, né, a te colocar nos lugares certos na hora certa. Então, o contatos, enfim, consegui uma clínica com a qual eu me identifiquei muito desde o início, né? Que é onde eu tô hoje, da onde eu faço parte hoje, que é a Visum, né, em Florianópolis. Eles precisavam de alguém que fizesse córnea, né? Porque originalmente é uma clínica de retinólogos e glaucomatólogos, né? Mas que precisavam também expandir com outras áreas, né? Então fechou todas, eu fazendo córnea, fazendo, né, transplantes e ceratocone, refrativa, tudo fechou com o que eles precisavam. Então, eu acho que muito foi, né? A gente fala que é sorte, mas muito é também, né? Da capacidade, da pessoa certa estar em contato no momento certo. Mas foi mais ou menos por aí, né? Eu escolhi uma cidade a qual eu já conhecia, então, lógico que não foi do nada, assim, né? Resolvi, né? Eu já conhecia. Eu penso muito que, assim, eu sou nascida em Porto Alegre, então apesar de gostar das cidades do interior, conhecer o interior e gostar, eu não sei se eu viveria no interior, entende? A falta de ofertas de serviços que você quer, às vezes, comer uma coisa diferente, não tem, você tem que ir para outra cidade, né? Isso me incomoda um pouco. Então, eu queria ir para uma cidade menos violenta, que pudesse me oferecer tudo que eu tinha em Porto Alegre, tá? E poder trabalhar, enfim, alcançar as pessoas com o meu trabalho, tá? Foi mais ou menos por aí. Agora eu posso te falar uma coisa, tá, Lucas, que ano passado eu não te falei, isso é uma novidade, assim, uma coisa que eu tenho sentido muito e foi de um ano pra cá, é a falta da família, tá? Minhas avós estão bem idosas, né? Minha irmã tá já na faculdade, minha mãe, todos estão bem, graças a Deus, mas faz diferença, tá? Então, isso é uma coisa que eu não achei que fosse. No início não pesou tanto, mas agora a distância ela tem pesado. Então, pensem nisso também, né? O quão apegado você é aos seus pais, né? O quanto você está disposto a abrir mão dessa convivência diária também, né? Isso é uma coisa que deve ser colocada, levada em consideração. Com certeza. Os primeiros, o que é
5, 6 minutos que tu comentou sobre isso, eu acho que o mercado de trabalho futuro em Florianópolis foi lá para cima agora de todo mundo que está ouvindo, porque foi uma baita de uma propaganda positiva, né? Realmente É, é um lugar maravilhoso, assim, eu acho que todos é, os pontos que tu trouxe são muito válidos, né? Eu que moro em Porto Alegre, morei quase a minha vida inteira, entendo perfeitamente da onde que veio a escolha, né? é. Eu acho que em relação a isso, só para reforçar uma coisa bacana e depois eu já vou voltar para o final desse teu último ponto, né? Eu acho que é válido reforçar o que tu comentou da responsabilidade, né? Isso é uma coisa que eu acho que em especial a nossa geração, que é imediatista e que, não vou dizer imatura, mas assim, às vezes desde a escola tudo é muito confortável, né? A gente não é tão forçado a se desafiar como era, por exemplo, há muito tempo atrás, né? Em que as pessoas pega lá nas navegações há muito tempo atrás, as pessoas, avós nossos, bisavós nossos, enfim, tinham que sair do seu país com 18, 19 anos e ir para outro país, ó, entende? Hoje em dia nem perto de sair da tua cidade é uma coisa que é necessária, ainda mais com o ensino online, enfim. Então, todo esse cenário de mais conforto eu acho que ele diminui muito o senso imediato da responsabilidade que a gente tem. Então, isso é muito importante, né? Isso que tu comentou. Pô, se eu não pegar a minha vida, se eu não pegar alguma coisa que eu tô dissatisfeito, por exemplo, insatisfeito, né? E Uhum. mudar isso, ninguém vai mudar por mim. Então, a gente vai simplesmente seguir aquele caminho, né? O que a gente não muda, a gente acaba escolhendo. Então, eu acho que é bem bacana isso. É uma coisa que, às vezes, a gente pode se sentir preso ao local que a gente mora, às oportunidades que aparecem, que também são totalmente ligadas ao local que a gente mora, só que a gente pode mudar isso. E hoje, mais do que nunca, é mais fácil, claro, tendo condições necessárias, né, para se mudar de cidade, de estado. Só para contar uma breve experiência, assim, meus primeiros 2 anos da faculdade eu fiz fora de Porto Alegre, fiz em Santa Cruz do Sul, uma cidadezinha do interior aqui. Na época foi pandemia, então não teve vestibular da URGS. Fiz o vestibular de lá para testar, passei e fui para ver como é que era, né? E assim, foram 2 anos, que é muito menos do que um plano de carreira, vamos dizer assim, de atuar, como no teu caso, como oftalmologista em outra cidade, em outro estado. Mas eu fiz muito essa reflexão, né, de contar, pô, eu voltava toda semana para Porto Alegre, né? Mas igual, são 4 vezes no mês que eu via a minha família. Isso dá quantas vezes num ano? Né? E mais quantos anos que eu vou ter meus pais vivos? Então, olha, tu quase que bota numa parede ali a quantidade de vezes. Né? É. Então a gente começa a refletir que, na verdade, e ainda mais nós que somos jovens, que a gente não tem todo esse tempo do mundo. Então é como tu falou, tudo é uma troca. Né? Será que eu estou disposto a trocar mais tempo pela minha família por daqui a pouco uma qualidade de vida maior? Ou será que a minha qualidade de vida vai reduzir por eu ter esse tempo menor e eu não vou conseguir aproveitar a nova cidade? Então, assim, é muito complexo, né? Eu acho que a única resposta que a gente pode ter é testando, né? De repente, num período para fora, depois voltando, vendo como é que a gente se sente. Mas eu acho bacana isso, acho bacana esse contraponto, assim, que tu trouxe das duas qualidades Exato. de vida, uma É. interessante. Uma coisa que a minha mãe me disse antes de eu vir pra cá, assim, que isso me marcou muito, eu nunca vou esquecer. Ela falou: minha filha, o caminho de volta tu já sabe, né? Então vai, se não der certo, volta, e aí a vida se ajeita, entendeu? E eu tenho um ótimo exemplo também. Eu tenho um irmão mais novo que, apesar de ser mais jovem, hoje ele tem 25 anos. Ele fez um mestrado, ele é da área de economia, tá? Ele fez um mestrado na Alemanha, então ele mais cedo do que ele já saiu. E agora ele tá fazendo doutorado nos Estados Unidos. Então, assim, eu penso, cara, se o meu irmão foi, eu penso, né? Eu vou ir também, né? Então, admiro muito. Eu acho que a gente tem que ter coragem, né? Mas definir, o, colocar na sua vida. Acho que assim, fazer planilha, fazer tabela, lista, comparar na sua cabeça o que que você acha que vai ser melhor a longo prazo. Mas o caminho de volta é sempre mais, né? É sempre viável. Dá para voltar. Entende? Então, o caminho de volta a gente já conhece. Acho que a partir disso dá para começar a pensar no futuro e definir as coisas, né? Com certeza. E volta naquilo, né, de a gente sempre estar mais confortável naquilo que a gente conhece, que é o mais fácil para a gente escolher, mas não necessariamente é o melhor pensando no futuro, né? E que se de fato se a gente não for, talvez o arrependimento de não ir e pensar em como é que seria seja muito maior do que o de ir
se dar conta de que não é o que a gente quer e voltar, porque é a única maneira da gente ter certeza de que de fato era aquilo que a gente queria ou não, né? E Exatamente. se tu puder comentar um pouco conosco, Juliana, sobre como é que foi, assim, mais especificamente essa adaptação de pós-residência, uma coisa que eu tenho bastante curiosidade, né? Em dois âmbitos, né? O primeiro, em relação ao local, tu comentou sobre, entre muitas aspas, a sorte, né? Eu acho que sorte é uma Uhum. oportunidade que a gente cria, né? No caso, tu teve uma Exato. boa É. informação, criou uma boa oportunidade de trabalhar no local que tu tinha interesse, né? Mas assim, É. essa saída da residência e entrada no mercado de trabalho já é difícil por si só, mas ainda mais quando a gente está falando de ir para um mercado que as pessoas não te conhecem ainda, pelo menos a princípio, né? Então, assim, É. por exemplo, fazer uma residência no hospital e depois já ficar nesse hospital é um caminho muito mais reto, talvez não seja fácil, mas um caminho muito mais reto do que ir para uma outra cidade, outro serviço. Então, assim, como é que foi essa adaptação inicial para o pessoal saber de sair? Bom, agora não tem ninguém me supervisionando, agora sou eu comigo mesma. Como é que foi essa adaptação? Bom, assim, Lucas, eu posso dizer o seguinte, tá? Aqui, eu falo de novo aqui na importância também da organização financeira, tá? Porque financeiramente é difícil, tá? No início. Primeiro porque você não vai ter agendas boas, né? Ninguém te conhece, né? Você vai abrindo aos poucos, dependendo de onde você tá. Logo que eu vim para Florianópolis, eu não estava só na Visum, né? Porque a agenda no início não era boa, né? E isso acontece em todos os lugares, né? Ninguém vai abrir já com a agenda cheia onde você tá, né? Então, eu estava em diferentes locais, então a origem dos meus pagamentos era de diferentes locais, então cada hora entrava uma coisa de um lugar, outra hora de outro. Convênios também tem um tempo de pagamento que às vezes pode chegar a 90 dias, tá? Dependendo do que a gente está falando aqui, de exames, às vezes demora. Então, financeiramente, sim, no início é difícil, tem que se organizar, tem que estar com isso, né, alinhado. Eu fiz um investimento que foi entrar na Unimed, então a Unimed ela tem depende do lugar, existe lista, existe prova, existe pontuação, tá? Isso vai depender de cada local. A Unimed no sul do Brasil ela ainda é muito forte. E exige, além dessas coisas, exige o pagamento, né, da entrada na cooperativa médica, né? Então, também é um investimento que tem que ser feito, tá? E aí isso tem que estar no planejamento, né? Então, essa adaptação que eu gostaria de só iniciar falando dessa parte, porque eu acho que às vezes é uma parte que ninguém fala, né? A parte financeira a gente acaba deixando para lá, né? Como se fosse mágica, e não é, né? Então, se você planeja se mudar, de cidade, tenha uma organização financeira ou faça de uma maneira gradual, tá? Eu conheço várias pessoas que resolveram se mudar e que optaram por fazer, por exemplo, se a distância permite, né? Eu trabalho 15 dias nesse lugar e 15 dias nesse lugar, né? Então, e você vai gradualmente ajustando as suas contas para onde você quer ficar no final, né? Uma outra alternativa também financeira é trabalhar nas cidades ao redor. Então, às vezes você vai para uma cidade média, grande e média, trabalhe ao redor. Sempre nas periferias vai ter menos médico. Isso é para tudo, para oftalmologia não é diferente. Então, por exemplo, no caso, se você não, a gente não falou sobre isso ainda, mas se você não tiver uma subespecialidade, como oftalmologista geral, nas periferias, você vai ter muito trabalho. A agenda enche, né? Lógico que são normalmente clínicas populares, né, com um valor baixo de consulta, mas que, gente, no início você precisa pagar as contas e que vai ser, é isso, é assim para todo mundo. Então vai ser necessária essa adaptação financeira no início
E além da adaptação financeira, eu realmente eu senti uma diferença no perfil do paciente. Então, dependendo de onde você está, qual público você está atendendo, recebendo no consultório, as demandas elas mudam. Então, essa adaptação de quando a gente sai da residência, falando que você fez a residência, por exemplo, num serviço público, tá? Não tô falando aqui de serviços que tenham atendimento particular, né? Ou com convênios, né? O perfil de paciente que você está acostumado a atender na residência é completamente diferente. Isso, para mim, até hoje, assim, para mim é muito mais difícil, porque se a gente for considerar, por exemplo, no meu caso, eu tenho mais anos de vida trabalhando no SUS até hoje do que trabalhando no privado. E isso muda, o perfil muda, a condição de tratar aquele paciente muda, né? Então, o foco muda. Eu acho que isso é muito desafiador. Isso é muito desafiador, muito desafiador. É aquela coisa, você tem que mudar junto da onde você tá, né? O tratamento que você vai oferecer, enfim, a linguagem, tudo muda, né? É diferente. Eu acho que essa adaptação financeira do perfil são as mais desafiadoras. Quando a gente se muda e vai começar, né, a entrar no mercado de trabalho. Eu acho que sim. Isso é claro que o tratamento humano que a gente vai dar é o mesmo para um paciente do SUS e um paciente do particular. Não quero que o pessoal entenda torto isso que tu falou, né? Uhum. E o tratamento da patologia do paciente também, a princípio, no mundo ideal seria o mesmo, mas a gente sabe que na vida real não é. Né? A gente tem várias barreiras que a gente acaba esbarrando quando a gente fala de SUS, que no particular, se o paciente tem condição de adquirir de repente uma lente melhor, algum tratamento melhor, algum colírio importado, alguma coisa diferente, seja no oftalmo ou seja na medicina geral, a gente consegue oferecer um outro tipo de cuidado. Né? Se tu puder comentar um pouco mais assim sobre essas diferenças, né? Tu comentou da linguagem, Aham. mas eu Nossa, acho bacana o que mais que tu sentiu. tem muitas, assim, na verdade, Lucas, os desafios eles são muito grandes, né? Muito grandes. Eu vou te dar um exemplo, assim, muito básico, que são em relação aos exames diagnósticos. Né? Muitas vezes, como eu falei já previamente, a oftalmologia ela tem um custo muito alto. Os aparelhos são muito caros, os exames eles são caros. Então, muitas vezes, quando a gente está num contexto de SUS que atende um grande volume de pessoas, a gente pede um exame externo, porque, por exemplo, eu não tenho, e a pessoa volta 6 meses depois, um ano depois com o exame, se volta, né? Então, é lógico que na medida do possível nós fazemos o que dá, né? Mas os exames, eles têm uma fila, a subespecialidade, ela tem uma fila. Então, quando ele volta, vamos dizer assim, você já esperava ele com aquele exame. No contexto, de clínica, de prática privada, você tem o exame à sua disposição. Então, você já naquele momento você já tem que dar a conduta, você já tem que dar o diagnóstico, você já tem que explicar o exame para o paciente. Então, essa é uma coisa bem básica, assim, né? Que dos exames. E também em relação a tratamentos complementares, muitas vezes, que a gente vai ter, que no SUS a gente não tem acesso, né? Um exemplo, lente intraocular no Sistema Único de Saúde é uma só. É um tipo só. Ela é monofocal, simples, visão para longe. Eu não tenho como corrigir astigmatismo, eu não tenho como corrigir outras coisas. Então acaba sendo mais simples, digamos assim, aquele resultado que você tem que entregar, né? Mas e aí, por exemplo, no privado, a gente acaba tendo outras opções, acessos a outros recursos, né? A própria cirurgia refrativa, né? Que é uma das áreas nas quais eu atuo, né? Onde eu fiz residência, nós não tínhamos acesso à cirurgia refrativa ali conosco, acesso ao laser e a esse tipo de tratamento, né? Então, a gente estuda e tudo, tenta direcionar, mas o perfil é diferente, né? O
perfil é diferente. Com certeza, que bacana isso. É uma visão que a gente, por vezes, não tem, né? Assim, eu digo assim, vendo na faculdade, a gente já vê isso. A gente agora tem algumas faculdades em hospitais privados, né? Aqui no Moinhos está Uhum, saindo, em São uhum, Paulo, mas assim, o grande volume que a gente vê é SUS e na própria faculdade a gente já vê que o atendimento é diferente, que o tipo de paciente é diferente, mas é difícil de perceber que nós teríamos uma conduta um pouco diferente em cada um deles. Acho que é legal isso. Entender que a gente, como tu falou, a gente tem que se adaptar ao meio que a gente está e isso envolve o tipo de paciente que a gente atende. Né? Então, uma outra curiosidade que eu tinha também em relação a essa saída da residência, entrada no mercado de trabalho, é assim, na tua opinião, as principais diferenças e talvez elucidar qual seria o melhor entre os dois seja difícil, né? Mas assim, na tua experiência, o que que tu sentiu de pontos positivos e negativos entre sair e mirar em abrir um consultório próprio ou mirar em trabalhar em um grupo já existente, uma clínica, como foi o teu caso, né? Eu entendo que, uhum. por exemplo, financeiramente, se a gente está falando, como a gente já comentou, do custo dos aparelhos, logo que está saindo da residência, talvez não tenha toda essa verba para botar um consultório próprio, mas assim, quais são as principais diferenças? Qual é a mentalidade que tu entra em cada um deles? E como é que foi a tua experiência, né, na tua decisão em relação a isso? Excelente pergunta, Lucas. Eu começo respondendo de uma maneira assim muito clara. Não existe certo ou errado aqui, tá? O que existe é o seu desejo pessoal, o quão ambicioso você é e exigente você é com a sua rotina, né? E de onde você está inserido. Então, na verdade, não tem certo ou errado quando a gente fala de abrir consultório próprio, né? Clínica própria ou entrar num grupo. Eu acho que vai muito do seu desejo pessoal. Tem pessoas que têm essa ambição, que é algo que elas carregam consigo, né? Eu quero ter a minha clínica com o meu nome lá estampado, vai ser a minha marca, né? A minha pessoa que vai estar em evidência, tá? Então, tem pessoas que têm esse perfil. Além desse perfil, tem pessoas que eu quero trabalhar num lugar em que seja do meu jeito, o fluxo de trabalho, a maneira de atender e de receber vai ser do meu jeito, do meu fluxo. Então, se você é uma pessoa que tem esse perfil, talvez seja difícil você se enquadrar em alguma clínica, né? Mas quando a gente abre algo que vem com a nossa marca própria, né? Isso traz muitas responsabilidades e exigências também junto disso, né? Eu tenho vários colegas que abriram as suas clínicas, né? E que têm o seu serviço, grandes amigos abriram serviços próprios e eu vejo que realmente é um perrengue, né? Então você passa por vários desafios, vários problemas, mas ao mesmo tempo é muito legal. Se é isso que você deseja, eu acho que é possível fazer, ter um planejamento, né? Eu tenho bons exemplos. Eu tenho um colega meu de residência que saiu da residência, foi para o interior, abriu sozinho, inclusive um centro cirúrgico com um microscópio, né, dentro de um hospital. Ele abriu tudo sozinho, né, fez um investimento gigante. Então é muito difícil, assim, quando a pessoa opta, né, a abrir a sua própria, seu próprio negócio. É muito mais, mistura a visão de empreender com a visão de ser médico. São, apesar de muitas vezes ser a mesma pessoa, são chapéus diferentes que você está usando. Então, é o chapéu do empresário, né, que tem que girar o negócio, né? Então, e fazer isso sozinho muitas vezes é difícil, tá? Eu tenho bons exemplos e conheço grandes médicos que resolveram fazer isso, empreender de verdade. Inclusive, um meu colega de residência, o Dr. Cássio, foi para o interior, comprou tudo sozinho, tá? Ele não tinha nenhuma parceria na época, então comprou sozinho, inclusive montou um centro cirúrgico. Então,
Admiro muito, assim, matou no peito e foi, né, gente? Exige coragem, né? Porque ninguém vai ter esse dinheiro já parado, como eu mencionei, é caro, né? Então você tem que assumir o empréstimo, você tem que assumir o financiamento e trabalhar muito e torcer para as coisas darem certo. Então, é possível, né, optar por esse caminho de abrir o seu negócio, abrir a sua clínica, mas vai muito de onde você quer ficar e qual é o perfil que você tem. Tem pessoas que, ao se inserirem numa clínica que já vem rodando sozinha, ela funciona sem você estar lá. Isso tem a parte boa e a parte ruim, né? Então, por exemplo, você estar num grupo, tendo a devida sensação, né, de pertencimento, você faz parte daquele grupo, isso pode ser muito vantajoso, porque na verdade os seus pacientes, eles também fazem parte desse grupo. E os pacientes, eles adoram quando a gente faz uma junta médica ou quando a gente discute o caso com outras subespecialidades, né? Uma alteração de retina, complementa com laser, faz isso e tal. Então, estar num grupo e conversar com outros médicos, o paciente ele fica melhor assistido do que você sozinho, né? Então tem esse lado. É muito bom a clínica girar sem você. Porque você pode também fechar a porta e sair, né? Então você tira férias muito mais tranquilo, pode ter certeza disso, do que se a clínica for sua, se você é o dono, né? Sozinho, eu digo, né? Não sócio, assim, né? Um sócio solitário, um sócio sozinho, é muito mais difícil, né? Não sei se você vai tirar férias no início, não, não existe, acho que não existe férias, né? Então, acho que tem essa parte, claro que tem a parte também, às vezes demora para engrenar também dentro de uma clínica, né? Mas o principal é, se você opta por fazer parte de um grupo, você tem que conhecer bem esse mecanismo, esse funcionamento dessa clínica e ver se você se encaixa, se enquadra com os valores, com a missão dessa empresa como clínica. Que tipo de serviço essa clínica presta para os pacientes? Né? Porque, como eu falei antes, a gente tem a questão de vestir o chapéu do empreendedor, mas a medicina, ela vem em primeiro lugar. Então, a ética, né, e a empatia e oferecer os tratamentos corretos, né? Então, isso vem em primeiro lugar, sempre, 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 sempre. Então, tem que conhecer onde você vai entrar e para quem você vai prestar o serviço ou, né, coletivamente prestar esse serviço para o grupo, né? Então, conheça os colegas e os valores da clínica onde você vai. Isso é importante. Muito bacana essa abordagem, assim, é algo que também acho que além de conhecer os colegas, conhecer o grupo, conhecer a si mesmo, né? Porque a gente sempre tem assim uma ambição ampla que eu acho que a maioria das pessoas pode se identificar, que seria o sucesso. Ah, eu quero ter sucesso. É uma coisa que é difícil alguém que não queira ter sucesso. Só que o sucesso por si não significa nada, né? Assim como a felicidade, assim como riqueza, não precisa ser só financeira, riqueza espiritual, riqueza holística, né? Numa vida rica em si, né? E eu acho que, como tu falou, existem perfis de pessoas. Pode ser que uma pessoa com um perfil, daqui a pouco, de ser mais, não vou dizer individualista, mas de ser mais cri-cri, que as coisas funcionem do seu jeito. Enfim, o perfil de quem abriria o seu próprio consultório, talvez valha a pena para sua tranquilidade, de fato, abrir mão do conforto de poder tirar as férias mais cedo, do conforto de fechar a porta e poder ir para casa e abrir seu consultório. E a pessoa B pode ser que seja o oposto. Pode ser que a pessoa que valorize a sua tranquilidade, que valorize o seu tempo, enfim, qualquer outra coisa, tenha mais sucesso simplesmente por participar de um grupo em que ela tem um pouco menos de responsabilidade sobre o todo. Né? Não, claro que não tirando a sua responsabilidade, mas eu acho que é interessante isso, é interessante, como tu falou no começo, né? Entender que não existe certo e errado, não existe um que vai dar mais certo do que o outro, porque o que é o certo? É o certo para si, né? E pelo que eu vejo, pelo que eu entendo, tu te encontrou bem, né, nessa tua decisão de ir para essa Sim. clínica depois de sair daqui do Rio Grande do Sul. E claro que nada impede de mudar.
Nada impede da gente Exato, claro. enfim, Uhum, crescer enquanto profissional, ganhar um pouco de nome uhum. na clínica e depois abrir nosso negócio, ou vice-versa, abrir um negócio, depois ver que não dá certo, ir para alguma clínica de colegas. Enfim, É. eu acho que é bastante bacana. E nessa discussão também tu trouxe um outro ponto que acho que é válido da gente trazer sobre as subespecialidades, né? Então, entre Uhum, atuar como oftalmologista, que já é uma especialidade bem específica, a gente entra na faculdade e pensa, bom, o olho é tão pequeno, como é que vai ter tanta coisa, né? E vai conhecendo, vê que tem muitas subespecialidades, né? Como é que tu vê isso, assim, a saída da residência, atuar um pouco como generalista, que já não é generalista, né, é um especialista no olho, mas vamos dizer assim, sem se especializar em nenhuma área do olho por si, ou já uhum. pensar direto ali no R3, em qual vai ser o fellow, e já seguir mais na tua subespecialidade? O que que tu vê em relação a isso? Olha, aqui novamente, né, Lucas? Eu acho que as pessoas têm o seu caminho, e a gente tem que pensar muito em relação à condição que aquela pessoa tem de abrir mão, às vezes, de já sair trabalhando e ganhando dinheiro de uma vez, assim, né? Precisa se sustentar, ou aguentar mais um tempo e fazer uma subespecialidade, porque daí, falando em oftalmologia, mais uma subespecialidade, a gente está falando aí 5 anos sem poder alavancar, digamos, né? Então, muitas vezes a gente depende ainda da família, né? Ou mora com a família, mora em casa, né? Então, mas assim, eu poderia dizer que quanto mais tempo você puder focar na sua formação no início, é melhor, porque depois é muito difícil voltar. Então, começar assim, tendo um foco de tentar o máximo possível, né? Se especializar cada vez numa coisa menor, para poder depois futuramente colher os frutos, né? Tentar mudar um pouco essa mentalidade imediatista, né? É importante para quem pensa em ficar numa cidade de médio a grande porte, na minha opinião, é obrigatório ter uma subespecialidade, tá? E eu não tô falando só da oftalmologia, eu tô falando de subespecialidade dentro da oftalmologia. Dependendo de onde você vai ficar, você tem que ter, tá? Porque assim, não que não vá dar certo se você for só oftalmologista, mas as portas elas se abrem mais se você tem uma subespecialidade. Então, eu acredito que assim, primeiro é importante definir qual é o tamanho da cidade que você quer ficar, né? Mais ou menos ter uma ideia, né? E ver o que que falta nesse lugar. Tá faltando oftalmopediatria, tá faltando plástica, o que que tá faltando, né? E tentar direcionar. Mas assim, de novo, falando na medicina, eu preciso fazer o que eu gosto. Gente, eu atendo criança, tá? Mas assim, é difícil pra mim. Eu não sou oftalmopediatra, eu atendo crianças que têm doenças de córnea em especial, mas revisão, consultas de rotina de criança não é comigo. Então vamos supor que eu resolvesse ser oftalmopediatra, porque na cidade onde eu quero ficar não tem oftalmopediatra, né? Isso não seria bom para mim, né? Porque não é algo que eu escolhi fazer, assim, nesse sentido, né? Então, você tem que escolher algo que você goste, mas também não dá para sair pensando assim que é a fantasia, né? Tem que fazer uma pesquisa de mercado, tem que dar uma olhada no lugar onde você vai, né? Como é que está o mercado? Quem tem de subespecialidade já? Se não tem, de repente vai por esse caminho. Mas eu acho que assim, pensando se tem que fazer fellow, né, que seria a subespecialidade, o R4, tem que fazer dependendo do tamanho da cidade, não tem opção. Tem que fazer, tá? Mas se você for ficar numa cidade menor, acho que é muito válido, será muito feliz como oftalmo geral, tá? Acho que dá bem também. Sim. E é interessante que nenhuma, de novo, nenhuma é uma ambição maior do que a outra e nenhuma é um sucesso maior do que a outra, né? São Com certeza, isso mesmo. objetivos pessoais, né, diferentes e que, enfim, a satisfação vem de acordo com o quão próximo a gente está do que a gente se propôs a fazer e não do que é esperado, assim, em público, de, ser o maior especialista, sabe, em alguma coisa super
específica. Agora, o que é verdade é isso, né? Ainda mais hoje Uhum, em dia, e cada vez mais com o maior número de faculdades se abrindo. E claro que o oftalmo é uma das áreas mais concorridas, talvez esse grande número de pessoas em faculdades menos conceituadas não seja uma real concorrência, mas é fato uhum, que o uhum. mercado está cada vez Existe. mais saturado, né? É. Então, assim, querendo ou não, assim, é uma corda, né, que tu puxa o máximo, tu estica o máximo nesses anos de formação e solta. E ela vai tão longe quanto tu tiver puxado antes. Aí, como tu falou, depois que tu soltou, claro que tu vai seguir se especializando, pode fazer alguma outra coisa, algum outro estudo mais adiante, mas é cada vez mais difícil, né, tu sair do meio de, vamos dizer assim, crescimento profissional educacional, entrar no meio de atuação e depois voltar para esse crescimento de educação, vamos dizer assim. Claro que as coisas caminham juntas, mas eu entendo isso que tu queira dizer e concordo, né? Acho que ainda É. mais nesse contexto de mercado saturado. É, e uma coisa que eu sempre penso, sabe, Lucas, pra mim, né, eu falo, é uma opinião pessoal, assim, uma sensação, uma coisa muito minha, assim, pra mim a medicina, ela tem a ver, a grande, assim, é fazer a diferença na vida das pessoas, né, é isso, assim, pra mim, né, então, a motivação, ela nunca foi financeira, sabe, e eu vejo que isso acontece, tá? Inclusive na escolha pela medicina, depois na escolha pela oftalmo, porque a oftalmo é dinheiro fácil, cirurgia rápida, não sei o quê. Gente, isso não existe, sabe? Eu penso assim, se você tá escolhendo medicina, se você escolheu medicina e você tá pensando em oftalmo pelo dinheiro, você não está fazendo certo, tá? Porque aí você não vai ser feliz, você vai ter que vender uma coisa que não é real, né? Eu acho que vai pela capacidade, a felicidade, né? O sucesso vem de você fazer a diferença na vida das pessoas, né? E ajudar alguém a enxergar é algo assim que não tem, acho que não tem nada melhor assim, né? Acho que é muito legal, né? Eu trabalho muito com transplante. A cirurgia refrativa mesmo, ela é fantástica. Ontem eu estava vendo um pós-operatório, a paciente veio e me abraçou. Ela era -5 de miopia, agora tá maravilhosa. Então, isso é o que nos move. Isso é o que deve nos mover. Mas é lógico que a gente precisa se sustentar, né? Então, tem que fazer parte também a gente falar da parte financeira. Agora, a subespecialidade, ela é importante financeiramente se você quer ficar numa cidade maior. Isso sim. Perfeito. E claro que é como aquele exemplo das borboletas no jardim, né? Se a gente tenta ir atrás de uma borboleta, ela vai cada vez mais longe e no que tu faz, o teu trabalho ali bem feito, inevitavelmente ela vem e pousa no teu ombro, né? Então, assim, é como tu falou, se o objetivo primário for o dinheiro, a escolha pela medicina já está muito ultrapassada, né? A Tá medicina errada? já É. está virando como qualquer outra profissão, né? Em que existe um mercado hipersaturado e a gente tem que se diferenciar de alguma maneira. E o nível do nosso salário vai diretamente correlacionado à complexidade do problema que a gente resolve, né? Então, o nosso Exatamente. problema consegue ser muito mais complexo, como uma subespecialidade nos permite, como um grande centro nos permite, enfim. Uma coisa vai andar com a outra, mas eu entendo que não possa ser o principal objetivo, né? Exatamente, Lucas. Muito bem colocado. Isso É. aí. E, Juliana, para a gente finalizar, assim, no começo tu traçou o paralelo com o ano passado, né, do curso, que agora tu já tem algumas visões diferentes, algumas coisas diferentes. Me conta um pouco assim, daqui a Isso. um ano, qual é o plano, assim, onde é que vai estar, como é que vai ser? Então, daqui um ano, meu Deus, eu não... Bom, primeiro que assim, ano passado, né? Isso é uma outra coisa interessante, assim, quando eu vim pra cá, o meu networking, né? Principalmente porque quando a gente tá na clínica, é bastante solitário, assim. Quando a gente tá na residência, a gente tem muito contato com muitas pessoas, a gente fala com muita gente, ouve muitas coisas, e aí depois que você vira né, o médico ali que está atendendo né, no dia a dia ali, você não tem mais isso. E eu senti falta disso quando eu vim para cá, né? Porque não tinha contatos, assim, né? A gente acaba ficando muito superficial, assim, né? Nas relações ali.
Mas o que eu notei, assim, que me ajudou foi que eu fiz um processo seletivo, acabei entrando num serviço do SUS aqui, no transplante de córnea, né, no Hospital Regional de São José, que fica aqui ao lado de Florianópolis. Conheci ótimas pessoas, fiz grandes amigos, fiquei quase 2 anos. Eu consegui entrar logo depois que eu vim, né? Foi ali por agosto, setembro. E isso foi muito bacana, assim, porque eu consegui ter esse contato com mais gente, sabe? Foi muito bacana para as relações, né? E também para continuar fazendo transplante. Então eu tive esse vínculo SUS logo que eu vim para cá, eu acho que foi muito positivo. Deem uma olhada também quando vocês se mudarem, se é viável um processo seletivo de SUS, acho que é bacana. Te dá uma certa estabilidade também no início, né? Então, pegar de repente um projeto, um pacote, atender de alguma maneira, né, o SUS. Mas, como eu estava dizendo, mudamos, né? Acabei saindo do serviço, enfim, de novo optando pela questão da qualidade de vida. Então, porque também consegui ter uma agenda mais sólida aqui na Visum, né? As coisas estão indo muito bem. Uma carta de pacientes, muitos pacientes que me procuram, às vezes vem pelo Instagram, às vezes vem por indicação, né? Então, acabei largando lá o SUS porque principalmente pela carga horária e pela falta de flexibilidade. Isso é uma coisa que sempre me incomodou extremamente, sabe, Lucas? De tu tá, por exemplo, assim, tu terminou tudo que tu tinha para fazer hoje, tá? No teu trabalho, tu terminou tudo. E aí tu tem que continuar lá porque tu tem que bater o ponto, mesmo que tu não esteja produzindo. Isso pra mim, isso me incomoda de um jeito, né? Essa coisa de ter que bater o ponto e ficar, eu sei que é a realidade de muitas pessoas, mas como autônomo, e nós somos autônomos, se você consegue administrar o seu tempo, render na hora que você tem que render, depois quando você tá cansado, não tá rendendo, você vai embora e não é obrigado a ficar, cara, não tem nada mais libertador do que isso, sabe? Então, e lá era um contrato, né? Eu era contratado, eu tinha que ficar lá e fazer as horas, e eram muitas horas. Então, no mês tinha que bater X horas. Se não fizesse, você perde dinheiro. Então, não é aquela coisa assim, ah, vou botar uma não, não, gente, perde mesmo, né? Você é descontado. Então, eu acabei optando. Mais uma, uma coisa aí, né? Muita gente falou: o quê? Tu vai sair, mas é um dinheiro garantido. E agora? Como é que vai fazer? Eu falei, cara, cansei, isso não é pra mim. Essa coisa de ter que ficar lá esperando terminar o turno, isso me incomoda. Então, não estou feliz, se não tá me fazendo bem, eu largo, entende? Então, acho que vai por aí. Por isso que agora eu tô só na clínica, né? Acho que futuramente quero desenvolver projetos com o SUS aqui junto com a Sociedade Catarinense de Oftalmologia. Tem projetos, é uma coisa bem bacana, assim, sabe? Essa parte social. Mas ficar dependendo, né, de cumprir uma carga horária, isso me incomoda. Eu acabei saindo, tô só aqui, carreira solo. Isso eu me identifico muito contigo, assim, percebo desde já. É, agora a gente está passando na pediatria, por exemplo, e muito da rotina é ficar ali ociosamente esperando chegar o meio-dia para poder ir para casa. E na minha cabeça isso não tem lógica alguma, né? Não tem lógica. E além do mais, de que eu também tenho esse pensamento de que o nosso ganho financeiro mesmo deva ser mais correlacionado com a nossa produção do que com o nosso tempo, né? Porque senão a gente está Justamente. trocando tempo pelo dinheiro e aí, bom, né? É claro que a gente sempre troca tempo pelo dinheiro, mas eu quero Uhum. dizer que não é diretamente proporcional a um trabalho bem feito, vamos dizer assim, ou muito produtivo, mas sim a tu cumprir uma certa carga horária. De novo, pode ser que funcione para algumas pessoas, para ti, pelo jeito, não funciona, e eu vejo que para mim também não vai funcionar. Nossa, realmente. É do Então, perfil, sabe, Lucas? É uma coisa muito individual, assim. A minha família é toda de funcionários públicos e, enfim, enfim, acho que vai muito do perfil, sabe? É uma coisa que, né? perfeito, Juliana. Te agradecer de novo. Foi, acho que, bem mais de uma hora aí, com algumas interrupções pela internet, mas foi um papo muito bom, muito produtivo. Aprendi bastante, acho que o pessoal também deve ter tirado bastante coisa boa. Muito obrigado. Obrigada, Lucas. Foi incrível. Assim, eu gosto muito, acho muito bacana essa maneira
simples e natural e acessível de conversar, né? Parabéns pelo projeto, acho que vai longe. A gente tem muito a compartilhar, né? Enfim, acho que nós somos pouco mais de 21 mil oftalmologistas só no Brasil, né? Considerando a nossa população de mais de 200 milhões de pessoas, nós somos um grupo muito pequeno de profissionais, então a gente tem que se unir, a gente tem que conversar, trocar ideia, discutir caso, né? Conta comigo para uma próxima oportunidade também, tá? Te desejo sucesso a todos vocês. Obrigada pela audiência também. E quem quiser pode me encontrar, estou no Instagram, doutora Juliana Waterloo, podem falar comigo, tirar dúvidas. Estamos de portas abertas, certo? Obrigada, Lucas. Grande abraço.